Bom dia. Quando eu falei com Archer Tratter, que é um judeu messiânico, um irmão preciosíssimo, que Deus me deu uma aliança com ele, mora em Jerusalém, não conheceu meu pai, John Walker, e meu pai morreu em 2007, eu conheci ele em 2009, e ele deu sequência exatamente em tudo que meu pai nos ensinou desde pequeno, sem conhecê-lo. É uma coisa fantástica. Ele é líder global do Tikkun Global, e eu sou líder no Brasil de uma rede de igreja chamada Tikkun Brasil. Tikkun é uma palavra hebraica que significa restauração. Fala em Atos 3 que Jesus convém que ele seja retido pelos céus até o tempo da restauração de todas as coisas, falado pelos profetas desde o início. Então, Deus me deu essa ligação, esse alinhamento, e foi muito precioso. Mas quando eu falei com ele no início do ano passado, que estava com câncer, ele falou o seguinte: você está no vale da sombra da morte, não para de andar. Lembra o que diz no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E meu nome é Walker. Meu pai chamava John Walker. E, infelizmente, é o nome de um whisky famoso. Mas meu pai nunca tomava whisky. E, aliás, esse nome John Walker também, um nome estranho nos Estados Unidos. Porque John Walker lá, só em crônicas, tinha 3 páginas inteiras de John Walker em uma cidade só. Mas a nossa família chama Walker. E Walker tem que andar. E eu traduzi o que ele me falou. Ele falou assim: continue andando. E eu entendi que não é para sentar, certo? Alguém já leu O Peregrino? O Peregrino, ele diz que o cristão está caminhando da cidade da destruição para a cidade gloriosa, e tem hora que dá vontade de sentar. E sentar significa que você fala assim: ai de mim, por que aconteceu isso? Ah, que coisa. E fica murmurando e fica reclamando. Eu falei: não, ande. E no meio de todas essas coisas, eu tenho, acho que, trabalhado mais do que antes. Não vou morrer já. Deus já falou que vou ter mais uns 10, 20 anos, sei lá. Eu até queria morrer, mas ele não deixou, então fazer o quê? Porque a Bíblia fala: bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque descansam suas obras os acompanham. Nossa, descobri esses dias que tem mais de 50 anos de ministério, mais de 44 anos casado. Já fiz muita coisa que nem sonhei que ia fazer. Aliás, deixa eu falar um negócio com vocês. Nunca tive sonho. Não tenha sonho. Para que ter sonho? Quando você chega para Jesus, você tem que deixar tudo, não tem? Então, se você não tiver, não tem que deixar nada. Ah, eu sonho em ser rico, eu sonho em fazer isso, eu sonho em fazer aquilo, eu não sonho em fazer nada. Teria que entregar mesmo. Mas o sonho de Deus é muito maior do que os meus maiores sonhos. Já fiz tanta coisa que eu nunca tinha sonhado, que eu só tenho gratidão.
E eu vou te falar, essa última música que foi cantada, eu choro. Porque Jesus é o meu bem mais precioso. Para mim, não precisa mais nada. Não quero mais nada. Não preciso mais nada. Esses dias eu estava lendo aquele história do jovem rico que chegou para Jesus. E em Marcos é um evangelho mais curto e às vezes meio resumido, mas nesse caso ele dá uma ampliadinha. Algumas vislumbres da natureza de Jesus, das reações de Jesus, das emoções de Jesus. E o jovem rico chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu de fazer para herdar a salvação? Jesus falou: tem a lei aí, está escrito, pode cumprir e tal. Ele falou: não, tudo isso eu cumpri desde a minha mocidade. E Jesus diz ali em Marcos que Jesus olhou para ele e amou ele. Jesus olhou para ele e amou ele. E Jesus disse: só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e siga-me. Meu Deus, que convite foi esse? Jesus não falava para qualquer um seguir, não. Ele sempre falava: vai em paz. Vai, anuncia para os seus tudo que Deus fez para você. Sua fé te salvou. Seus pecados são perdoados. Vai, lê os evangelhos, ele fala sempre isso. Ele não fica chamando todo mundo para seguir ele, não. Ele falava: vai, anuncia. Ele falava assim: vai em paz. Aquela mulher que derramou um unguento. Seus pecados são muitos, foram perdoados porque você amou muito. Aquela mulher que pegou o adultério, ele falou: vai, nem eu te condeno, não peques mais. Não precisava ficar Jesus ali escorando a pessoa: vem comigo, só a gente que está comigo. Não, ele falava: vai. Mas esse jovem, ele convidou, só falta uma coisa: vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Que convite! Que convite! Ele podia ser discípulo de Jesus. Ele podia entrar na eternidade, na história. Ele podia entrar na Bíblia. 2000 anos de história. Que coisa! Mas não. Ele ficou triste e foi embora. E diz que Jesus ficou triste também. Mas Jesus não correu atrás, porque a decisão é dele. Jesus não pede para todo mundo vender tudo que tem e dar aos pobres, não. Mas ele quer que a gente considere ele como o bem mais precioso. Ele não quer que você faça cara de mártir. Ele não quer que você: olha quanto que eu sacrifiquei por Jesus. Olha quanto que eu fiz. Não. Ele quer que você seja como aquela pessoa que achou o tesouro. Essa música fala disso, né? Eu achei o meu tesouro. Eu achei. Será que tem pessoas aqui que acharam? Será que você lembra quando você achou? Será que tem pessoas aqui que hoje de manhã vão achar esse tesouro? E pela alegria vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Jesus não quer pessoa com cara de mártir, não. Ele quer pessoas que acham ele o máximo. A minha filha abandonou um curso na Unicamp de economia que ela poderia ter sido brilhante. Ela era brilhante. Anos depois ligaram para mim: cadê aquela ruiva que ensinava cálculo para os colegas dela? Cadê? Ela era brilhante. Ela tirou nota nas provas de cálculo que ninguém mais tinha tirado. Ela era inteligentíssima. Ela podia ser alta executiva. Ela podia ser, sei lá, o que fosse.
Ela largou tudo para ir para Moçambique, para ficar no meio de nada. Com alegria. Sem olhar para trás. Sem considerar que é sacrifício. Achar que foi a melhor coisa da vida. Deus está procurando pessoas que encontraram o tesouro e que estão com super alegria. E qualquer coisa é negociável. O senhor quer que eu venda todos os meus bens para os pobres? Ótimo, eu ganhei um convite irrecusável. Vou ser discípulo de Jesus. Amém, irmãos? Como Jesus é maravilhoso, como Ele é precioso. E eu tenho muita alegria de estar mesmo passando por todas essas coisas. Deus tem me encontrado às vezes na quimioterapia. Que não é uma experiência muito agradável. Mas no meio desses momentos eu tenho encontrado com a presença de Deus, tem sido maravilhoso. Eu não trocaria por nada. Eu quero avançar e conhecer mais a Deus. Amém? Tenho vários livros aqui que eu gostaria que você adquirisse, que você lesse. Um deles fala sobre essa minha experiência no Vale da Sombra da Morte. Se você conhece pessoas que estão passando por crises, por coisas terríveis, não precisa nem ser de saúde, pode ser de depressão, qualquer coisa. São algumas das dicas que eu encontrei sobre a bondade de Deus no meio dessas coisas. Eu acho que pode ajudar essas pessoas, tá? No fim tem o QR Code que você pode ver o vídeo no YouTube original que deu origem a esse livreto. Tem vários outros aqui, não vou entrar em muitos detalhes, mas tem vários desses, eu publiquei vários desses livrinhos o ano passado, nunca tinha feito isso, e tem muitas coisas preciosas neles, né? O corpo humano revela o esconde de Deus, falei um pouco sobre isso ontem à noite, sobre como nós olhamos para as pessoas segundo a carne. Ele é assim, ele é assado, eu gosto do jeito dele, ou eu não gosto, ele é antipático, ele é chato, não sei o quê. E eu conheço o pai dele, a mãe dele, eu sei a história da vida dele. E porque eles conheciam Jesus dessa forma em Nazaré, eles não conseguiram enxergar Deus. Deus estava em carne e não conseguiram enxergar Deus, porque estava coberto com o corpo humano. E tem Deus em nossas vidas através de muitas pessoas, e a gente às vezes não enxerga Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos tomar a ceia discernindo o corpo de Cristo. As pessoas acham que discernir o corpo de Cristo é só entender que o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo. Mas não é só isso não. 1 Coríntios 10, todo mundo lê 1 Coríntios 11, mas ninguém lê 1 Coríntios 10 na hora da ceia. 1 Coríntios 10 diz que nós somos um só pão e comemos de um só pão. Então discernir Cristo é discernir Ele no pão, mas é discernir no pão que está comendo o pão. Amém? É olhar para o rosto dos irmãos e falar assim, José, Maria, Francisco e Gabriel e sei lá mais o quê. Mas não é só isso. Jesus está aqui nessas pessoas. E não só na reunião, e não só na hora de tomar ceia, mas em nossas vidas diárias. Precisamos ter os olhos abertos para discernir o corpo de Cristo. Deus não vai ficar mandando anjo do céu. Ele quer que a gente veja aqui na terra as pessoas que Ele está usando para falar conosco. Amém? Então o corpo humano revela e esconde Deus. A reforma da igreja não acabou. Preparai o caminho do Senhor. É uma coisa que eu falei um pouco ontem à noite. Dar dicas sobre como nós devemos nos agir hoje. E hoje, depois que eu anunciar os livros, se ainda der tempo, porque eu fico tão inspirado em indicar os livros que aí acaba o tempo e aí não dá para pregar mais, né? Mas hoje eu vou falar sobre meteorologia espiritual. Então só fica esperando, tá? Vai chegar lá. Vou pregar ainda um pouquinho. Preparar o caminho do Senhor. Esse aqui, são 2 livros que falam sobre esse aqui, 7 princípios de formação da família cristã. Foi meu pai que deu esse curso para casais, para criação de filhos, em Jundiaí, em 1986.
1986. Ele já tinha criado os filhos, a maioria já era casados. Ele nunca deu esse curso, ele nunca falou nada com ninguém tanto sobre isso. Mas os casais pediram: Sr. João, fala conosco sobre o que o senhor fez para ter filhos assim, para ter um legado assim. Aí ele deu 7 princípios. Esses princípios eu senti literalmente na pele. Entendeu? Tipo, na pele. Vocês entenderam o que eu falei? É tipo, eu apanhei mesmo. Meu pai praticava provérbios, sabe? Provérbios funcionou. Você quer saber como é que criar filhos para Deus? Bate neles. Você vai ser preso pela lei da palmada, mas vai assim mesmo. Fala para o delegado que não é palmada que você pegou, foi um raquete de ping-pong, uma tabuinha de caixa de uva, né? E que não foi a palma, foi realmente uma tábua que arde pra caramba. E eu sou testemunha, isso dá fruto, viu? Isso dá fruto, não dá trauma nenhum. Eu sou apenas a pessoa menos traumática que tem na face da terra. Já vi pessoas assim, falando assim: eu tive que perdoar e ser curado interiormente do professor que falou um pouquinho mal de mim na sala de aula 20 anos atrás. Eu falei: meu Deus, meu pai falava mal de mim na frente de qualquer um. E eu sou uma pessoa melhor por causa disso. Eu estou vendo tanta gente apanhando na vida e eu não apanho na vida, apanhei de meu pai, só chega, né? Não precisa mais nada. Mas na hora que meu pai batia, eu ficava com raiva. Não vou falar com você, é verdade. Espera eu crescer. Espera eu ficar grande. Estou apanhando porque eu sou pequeno. Que raiva, que não sei o quê. Aí depois de bater, sabe o que fazia? Abraçava e falava assim: eu só fiz isso para você não ir para o inferno. Como é que você odeia um cara desse? A raiva ia embora assim, ó. Por isso que eu não precisava de cura interior. Tem pessoas que não fazem nada disso e a pessoa é magoada internamente porque não expressa amor. Não mostra o tanto que ama. Não expressa, não abraça, não declara, não preocupa. Ele tinha 6 filhos e outros filhos postiços, adotados, assim, não oficialmente adotado, mas adotado como morava em casa às vezes e tal. Todo mundo sabia que meu pai era um homem duro, um homem colérico, mas um homem que amava mesmo. Ele realmente amava, ele sofria e a gente sabia que ele amava. E isso cura. Isso, se você tiver um e não tiver o outro, realmente vai precisar de cura interior mesmo. Mas, então, assim, esse livro fala da receita dele. Eu não copiei a receita, eu peguei os princípios. Você também não precisa fazer o que criar a mesma coisa que ele. Mas isso ajuda muito, principalmente se você tem filhos pequenos, se você eu falo com noivos, né, que conversam sobre tudo menos o que interessa. Conversa sobre como você vai criar seus filhos. Sabe? Converse sobre os probleminhas que vão chegar antes que os probleminhas chegam. Tem casais que falam que faz 1 ano que não dorme, que a criança chora a noite inteira. Não precisa. Não precisa. Não precisa. É 2, 3 dias. Tem pessoas chegavam para nós, para mim e para minha esposa: eu queria ter filhos igual aos seus. Eles acharam que nossos filhos nasceram santinho. Nasceu não, foi o jeito que criar que fez. Então, você não precisa sofrer, você não precisa ter filhos traumatizados, você pode ter filhos felizes, seguros, equilibrados emocionalmente. Eu posso dizer isso porque meus irmãos são assim, meus filhos são assim. É algo que funciona. Amém, irmãos? Esse aqui fala da jornada pessoal do meu pai, a minha jornada espiritual. Gente, nós viemos ao Brasil em 1964. Sabe por quê? Meu pai trouxe a esposa e 6 filhos, sem sustento, sem saber muito a língua, sem garantia de quase nada, pela fé, pela ordem de Deus. Sabe por quê? Porque teve um momento na caminhada dele que Deus falou com ele que se Jesus cura, Jesus salva dos pecados, ele também cura. E se eu não creio na cura, então como é que eu creio no perdão dos pecados? Pecado eu não vejo, mas cura eu vejo. Eu tenho que crer nas duas coisas, a mesma Bíblia que fala as duas coisas. E aí, era ele só, nos irmãos dele, que cria no Evangelho e nessas coisas.
E meu irmão mais velho estava na casa da minha tia e deu uma crise de rins. E naquela época não tinha transplante e nem tinha, como é que chama? Hemodiálise. Não tinha naquela época, era antes de 64. E minha tia pegou uma ordem do juiz, ela nem tentou consultar meu pai, era assim, o relacionamento era difícil. Pegou uma ordem do juiz para levar meu irmão para o hospital, para arrancar o rim dele contra a vontade do meu pai, e nem consultou meu pai se ele queria ou não. Já pegou uma ordem do juiz e já levou ele para o hospital e tirou o rim dele. E quando ele estava levantando da cama, nós morávamos em Los Angeles. Ali, Los Angeles fica pertinho do Pacífico. Antigamente, vocês conhecem aqueles filmes faroeste? Conhecem os filmes faroeste? Que a pessoa que tipo é pioneira, ela sentia que a cidade estava chegando e o governo estava intrometendo muito, e ela fala assim: "Go west, young man, go west. Vai para o oeste, vai para o oeste." Bom, meu pai era daquele tipo. Só que para ir para o oeste não tinha jeito, porque cairia no Pacífico, né? Já estava no oeste que chega. Não tinha mais jeito de ir para o oeste. Então não é go west, young man. Aí, go south, vai para Brasília, meu. Entendeu? Vai para o Brasil, que é um lugar e tal e tal. E aí Deus falou com meu pai: sai dos Estados Unidos, porque aqui eles não deixam você viver a vida que você tem temor de Deus para fazer. Ele ouviu de Deus. Eu poderia gastar muito tempo, e aqui nesse livro fala vários testemunhos de meu pai sobre curas, sobre a experiência dele com Deus, coisas tremendas, maravilhosas. Aqui ele não entra em muitos detalhes, ele entra só na caminhada dele com Deus. Foi uma história maravilhosa, deixou um legado maravilhoso. E meu irmão mais velho, ainda nos Estados Unidos, adoeceu de novo, porque Deus não perde. E o rim que ficou deu o mesmo defeito do rim que tinha tirado. Não podia nem beber água. Era assim, a mesma crise. Só que agora ele estava em casa. Sabe o que aconteceu? Nós participávamos de uma igreja caseira. Ele chamou os presbíteros da igreja, como a Bíblia diz, ungiu com óleo, e meu irmão foi curado. Curado. Instantaneamente. Curado. E ele era o mais forte de todos nós. Lá em Goiás, ele trabalhou duro. Não dá nem para saber se tinha 2 rins ou se um rim que ficou. Não sei. Eu sei que ele foi curado e permanentemente. E a gente veio para o Brasil por causa disso. E finalmente o último material. Esse aqui é o livro do Ashwin Tratter. É a base. Relacionamento de aliança. É um livro maravilhoso, que não serve só para ler, mas como um manual de quem é Deus, e Deus é de Deus e de aliança, e Ele odeia quem não guarda aliança. Ele odeia. Então não existe esse negócio evangélico de sair de uma igreja e ir na mesma cidade, fazer uma outra igreja e começar a falar mal da igreja de onde você saiu. Deus odeia. Deus odeia pessoa que anda com alguém em amizade, anda junto e depois sai falando mal, dividindo e adorando a Deus. Que Deus você está adorando? Que não é o Deus da Bíblia. Que o Deus da Bíblia é Deus de aliança. E ele fala que ele odeia quem quebra aliança. Gente, pastores, líderes de música, divorciando, adulterando, casando com outras pessoas e continuando no ministério. Isso é abominação. Malaquias diz: eu odeio o divórcio. Irmãos, nossa cultura evangélica se desviou da Bíblia longe. E nós precisamos voltar ao Deus da Bíblia. Amém, irmãos? É claro que existem condições, eu não vou entrar em detalhes, condições que a pessoa vem de uma vida estourada no passado, aconteceu o divórcio, aconteceu um monte de problemas, a outra pessoa quebrou isso, é um assunto vasto.
Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que Deus zela por aliança. Deus zela por cumprimento da sua palavra. Deus zela por você ser fiel às pessoas com quem você assumiu o compromisso. Deus zela por quando você promete uma coisa, que você cumpra aquela coisa. Deus zela por essas coisas. Amém? Vocês sabiam que Jesus mandou os discípulos ir para cidades que nunca ouviram o evangelho, e ele mandou descobrir na cidade quem é digno? Olha, a pessoa pode ser digna sem ouvir o evangelho, sem converter? Jesus falou que sim. Ele falou assim, vai na cidade, procura saber quem é digno na cidade e vai hospedar na casa dele. Aí se você chega naquela casa e descobrir que não é digno, ou seja, ele tem reputação, mas não é verdade, dentro da família é diferente. Se ele não é digno, cai fora. Mas se é digno, fica lá. E sabe depois, quando Paulo voltava nas cidades, quem ordenava como presbítero? Essas pessoas dignas. São pessoas que mesmo às vezes sem converter, cumpre a sua palavra, cuida dos seus filhos, honra seus compromissos, são pessoas de caráter. E essas pessoas de caráter são formadas por pais de caráter. Entende isso, meus? Estão entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia diz que nos últimos dias nós vamos ter uma sociedade que é antagônica a esses valores. E que cada vez mais vai perseguir quem tem esses valores. E vocês estão com cara de finlandês agora. Vocês ficaram muito sérios. Diz que finlandês assiste a palavra e fica assim, ó. Isso é igual a vocês agora, assim. E depois sai. E você fala assim, meu Deus do céu, acho que não deu certo, não. E depois ele sai e fala assim, olha, a palavra foi boa. Hã? Como é que pode? E a última coisa que eu vou indicar é isso aqui, o sentido profético das festas. E aqui eu já entro em nosso tema aqui do meteorologia espiritual. Eu não sei o que vocês creem em escatologia e nem me interesso muito. Eu acho que deve estudar escatologia porque está na Bíblia. Está na Bíblia, é para ser estudado. Mas se alguém garante que o que ele fala é verdade, desconfia. Porque Deus vai fazer de um jeito que ninguém está esperando, tá? Certeza, certeza. Tem princípios, tem verdades. Olhando para trás, nós vamos ver que as escrituras se cumpriram literalmente. Mas propositalmente está bem escondido. E a melhor profecia são as festas de Israel. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A melhor profecia. Porque Páscoa já se cumpriu na Páscoa, Pentecostes no Pentecostes, e Tabernáculos e Dia da Expiação ainda não. Então está garantido que isso vai acontecer ainda antes da volta de Cristo. Amém? Então quem quer saber mais detalhes pode adquirir a apostila e dar uma estudadinha sobre isso. Mas vamos abrir sua Bíblia aqui comigo em Isaías. E nós vamos falar um pouquinho sobre meteorologia espiritual. Meteorologia é previsão do tempo. Eu quero só falar com vocês um pouquinho sobre os dias que estão no mundo hoje, que nós estamos vivendo, e que vai acontecer cada vez mais. Já está acontecendo, gente. Por séculos, aquelas profecias do Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, não podiam ser cumpridas. Porque Zacarias, né? Israel não tinha judeu. Era um pântano, era deserto. E aí ele fala que Jerusalém será uma pedra de tropeço, todas as nações do mundo vão se juntar ao redor dele. Por quase 2000 anos isso não fazia sentido. Eles falam assim, deve ser espiritual, não sei o quê. Não é espiritual não, gente. Hoje está nas notícias, não é? Jerusalém não é o maior problema mundial? Tudo que acontece lá não está afetando todas as nações do mundo? Então, coisas que antes eram inacreditáveis, hoje, pelas notícias atuais, são totalmente prováveis. Lá fala do Irã, na Bíblia, fala da Líbia, fala da Turquia, fala de Rússia, fala dos reinos do norte,
fala que vão vir contra Jerusalém, fala todas as coisas. Então, as profecias bíblicas, que antes não tinha lógica, hoje, você olhando o jornal e olhando as coisas, tem muita lógica. Falta algumas coisas, mas não está faltando muito, não. Então, nós já estamos nos últimos dias. Quanto tempo os últimos dias vão durar, não sei. Mas, gente, eu leio muitos livros. O que existia em Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, naqueles 3 ou 4 anos antes, está acontecendo mundialmente agora. Não na Alemanha, no mundo inteiro. O antissemitismo que tinha 3 ou 4 anos, que os judeus não acreditavam que ia ter problema, porque eu sou alemão, meu avô é alemão, eu sou professor, eu sou cientista, eu não vou sair daqui, sempre tivemos problemas, mas não vai acontecer nada. Aquele antissemitismo que tinha só na Alemanha, hoje é mundial. Hoje é mundial. As Nações Unidas têm funcionários que são terroristas. As Nações Unidas é mais contra Israel do que qualquer coisa. Esses dias estavam entrando refugiados do Afeganistão, no Irã, acho que 300, mataram 250 nos tiros, só sobraram 60. Ninguém fala nada, porque não era judeu. Nunca houve um exército no mundo que cuidasse dos civis como o exército israelense, nunca. Nunca houve nada, são fatos, eu acompanho exatamente, conheço pessoas. As mentiras que os mais inteligentes do mundo, de Harvard, de esses lugares, eles não sabem nada do rio ao mar, Palestina será livre, porque imagina, eles não sabem nem o que é rio, nem o que é mar. Eu tenho medo das pessoas que vão estar na mão desses advogados e engenheiros e médicos futuros, porque eles são idiotas. São idiotas. Eles vão para a rua, eles nem sabem LGBT defendendo Palestina, defendendo os muçulmanos, defendendo Hamas. Se eles fossem lá, eles seriam enforcados, meus filhos. O maior lugar do mundo onde tem paz para LGBT é Tel Aviv, ele é a capital disso. Lá tem liberdade, lá ninguém mata ninguém por causa disso não. Mas eles querem matar judeu. E quem vai lá para Hamas, ele mata ele no primeiro dia, enforca ele na hora. Como que pode? É uma cegueira, é uma fake news. Toma cuidado, minha gente. Então vamos ter alguns minutos aqui de meteorologia espiritual. Deixa eu falar com vocês algumas coisas sobre a previsão do tempo. O que vem aí para frente. Porque nós já estamos vivendo alguma coisa. E o importante não é prever os acontecimentos. O importante é saber como nós devemos agir hoje para nos preparar para esses eventos. Amém? Como nós devemos preparar hoje. Esse livro meu, Preparar o Caminho. Gente, vamos ser sérios. Vamos acordar do sono. Não vamos ficar anestesiados. Não vamos pensar que está ruim, mas vai ficar melhor. Não vai ficar melhor não, gente. Não vai ficar melhor não. A Bíblia prevê dias escuros. A Bíblia prevê embate final entre a luz e as trevas. Jesus vai ganhar. Nós sabemos o fim do filme. Nós estamos assistindo um jogo que já aconteceu. Você já sabe quem vai ganhar. Mas Deus gosta de emoção. Ele fica perdendo de 9-0. E nos últimos 10 minutos faz 10-9. Haja coração. E nós somos a geração, talvez, que vai ver essas coisas, que está vivendo sobre essas coisas. E nós não podemos nos dar por não avisados. Nós não podemos viver assim, como se não soubesse. Com quem a gente tem que tomar mais cuidado? Jesus falou assim, alerta, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Os últimos dias vai ser assim, perigoso, perigoso. Cuidado, cuidado, vigia. O rapazinho que sabe as respostas não está aqui. Cadê ele? Está por aí ou não? Numa reunião de jovens. Pois, podia ter vindo, né? Dá uma bronca nele, fala que ele fez falta.
Fez falta. Jesus falou assim: olhai por vós mesmos. Você é seu maior perigo. Amanhã cedo, hoje, depois que toma banho, antes de vir para a reunião, olhe no espelho e fala assim: você é meu maior perigo. Olhai por vós mesmos. Não é cuidado com o anticristo, não é cuidado com a besta, não é cuidado com o falso profeta, não. É cuidado com o seu coração. Cuidado que você deixe os cuidados dessa vida te sufocar. Cuidado para não deixar seu coração ser enganado. Cuidado para você não ser levado pela onda dos outros. Cuidado para você não ser uma pessoa sem raízes. Gente, principalmente para os jovens, deixa eu fazer um anúnciozinho assim para levar um pouco a atenção, que vocês estão parecendo muito finlandeses, está difícil até de pregar. Eu tenho um canal no YouTube chamado Caminhando pela Bíblia, que ajuda você a ler a Bíblia toda em um ano. Tem gente já fazendo isso 4 anos, 5 anos já. Foi na pandemia, não dava para sair, eu fiquei gravando esses 365 vídeos. 9 minutos, você lê 3 capítulos e você assiste, e é igual São Silvestre. Correr sozinho você não ia fazer, mas correr com um monte de gente dá ajuda, né? Todo mundo fica animado lendo Gênesis, todo mundo fica animado lendo Êxodo até certo ponto, né? Até chegar no tabernáculo, quando fala 2 vezes a mesma coisa, né? E quando chega o Levítico, eles param de ler a Bíblia, porque é um livro de açougue. É carne para cá, sangue para lá, gordura para cá, entranhas para cá. Meu Deus do céu. E depois você chega em Crônica, aquele monte de nomes. E se você quer ler a Bíblia toda, você tem que ler toda. Todo nome, todo negócio, tem que ler tudo. Senão você é mentiroso falando que leu a Bíblia toda. Tem que ler a Bíblia toda. Está escrito lá para um propósito. Mas tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que entraram nesse canal, Caminhando pela Bíblia, leem, deixam Deus falar e depois ouvem um comentário rapidinho. Dá um ânimo muito grande para continuar. Se você quer preparar para os dias que virão sobre o mundo,